Aos 24 anos de idade, Marcelo já era mestre em Direito, professor substituto da UFSC, professor titular da IESFASC e seguia num ritmo intenso de estudos para ingressar na carreira do Ministério Público. O futuro era promissor para um jovem bem-humorado, alegre, saudável e profundamente religioso. Tudo estava caminhando muito bem, e nessa atmosfera, o Senhor, a quem ele tanto amava e a quem tanto buscava configurar-se, aproximou-se dele cada vez mais intensamente, oferecendo-lhe a sua cruz. Marcelo enfrentou uma duríssima provação a partir de setembro de 2004, quando subitamente perdeu os movimentos das pernas, necessitando ser internado com urgência. O pai, Sr. Júlio, relata com muita dor os acontecimentos daqueles dias. Abre aspas. Por volta de junho, julho de 2004, Marcelo andava com umas dores nas costas. Levei-o numa massoterapeuta e também numa clínica de ortopedia, e o médico atestou lombalgia, receitando analgésico, fisioterapia e massagens. Ocorre que nada melhorou. Então, na manhã de 18 de setembro de 2004, o celular tocou, e era Marcelo. E ele me dizia: Pai, a dor aumentou drasticamente e não estou sentindo muitos membros inferiores. Imediatamente corri para a casa dele. Ele estava pálido e com as pontas dos dedos dos pés enegrecidas. Sob um possível diagnóstico de hérnia de disco, levei Marcelo de cadeira de rodas a uma clínica. O médico ortopedista fez alguns testes e concluiu que havia um problema neurológico, dando encaminhamento a uma especialista em neurologia. Aí começou o suplício. Fecha aspas. A médica internou Marcelo para alguns procedimentos, e após uma ressonância magnética de toda a coluna, um tumor foi localizado entre a D4 e a D5. A essa altura, o Marcelo já não andava mais. No dia seguinte, já foi realizada a cirurgia na coluna para descomprimir e coletar material. Após a análise do material coletado, recebeu o diagnóstico de linfoma linfoblástico T, linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, disseminando tumores que se desenvolvem principalmente no tórax, região denominada mediastino. Marcelo ficou internado até o início de dezembro, necessitando neste período da ajuda de um andador para se locomover. A notícia da internação repentina do Marcelo e o diagnóstico deixaram os familiares, amigos, colegas de trabalho e todos os que o conheciam absolutamente perplexos. Era difícil acreditar que algo ruim pudesse acontecer com ele. Uma grande corrente de oração começou a se formar na intenção da recuperação do Marcelo. E diante de uma cruz tão real e concreta, Marcelo foi extraordinário. A doença acabou se tornando a pedra preciosa que refletia o esplendor da sua santidade. Aqueles que o visitavam no hospital saíam confortados e impressionados com sua paz e seu otimismo. É da amiga Thaís Vieselli o relato que se segue. Abre aspas. Mais uma vez, Marcelo nos surpreendeu. Quando deveria estar sendo acolhido e confortado, era ele quem acolhia e confortava os seus. Vivia a fé que evangelizava e confiava plenamente no caminho que Deus havia preparado para ele. Não que em muitos momentos não tivesse sentido medo ou tristeza, mas que mesmo sentindo dor, acreditava que o melhor estava por vir. Fecha aspas. Sem sombra de dúvidas, o ser humano não é capaz de enfrentar um longo processo de sofrimento e de dor que pode levá-lo à morte com paz, serenidade e, sobretudo, com vontade de transformar os seus males em um bem para os outros, se não estiver planificado pela graça. O amigo Eduardo Chinato Ribeiro, que na época estava enfrentando as provas do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, relata como recebeu o ânimo e coragem do Marcelo para seguir em frente. Abre aspas. Assim que foram liberadas as visitas, fui visitá-lo. Ao chegar, deparava-me com um amigo que, apesar de gravemente doente, possuía uma força de superação e vontade de vida absurda. Ao invés de levar conforto ao amigo, cada uma das visitas que fiz no período, sozinho ou acompanhado, serviram-me de força e motivação para obter aprovação nas provas, devido aos incentivos recebidos. Marcelo, mesmo debilitado, dava força para seus pais e amigos de modo a aliviar o pesar que todos sentiam pela situação, sendo que procurava sempre pensar nos seus entes queridos antes de si,
agindo sempre com resignação, mas sem deixar de lutar. Fecha aspas. A verdade é que se preocupava muito mais com a inquietação que seu estado de saúde provocava na sua família e nos seus amigos do que consigo mesmo. E assim, muitas pessoas que iam visitá-lo com o intuito de confortá-lo na sua enfermidade saíam reconfortadas por ele, que lhes transmitia uma paz e alegria maravilhosa. Procurava se interessar e conversar sobre os assuntos e sobre a vida das pessoas que iam visitá-lo, em vez de ficar falando da sua enfermidade.